sabia que a floresta amazônica é importantíssima para a regulação do clima do planeta? Você já ouviu falar nos tipping points, ou pontos de não retorno? É um conceito introduzido pelo IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Quando um desses pontos de não retorno é atingido, acontece uma reação em cadeia e afeta todos os sistemas da Terra, acelerando ainda mais uma crise climática. Aqui nesse site ele lista 5 tipping points, ou pontos sem retorno, e são eles: derretimento do gelo, o aquecimento do Atlântico Norte, incêndios nas florestas boreal e amazônica, morte de corais. Hoje eu quero falar especificamente da Amazônia. Vocês sabem que a gente está experimentando uma das piores secas já vista na nossa história. E isso tem tudo a ver com desmatamento. Junto com essa seca, queimadas. Esse ano, 2024, foi pior do que o ano passado, que já tinha sido pior do que o ano anterior. As pessoas estão reclamando que o governo federal não estava pronto para lidar com isso. Mas o problema é generalizado. Tem a ver com a maneira como a gente lida com a terra. Se a gente planta tanta soja assim, ou se a gente aumenta o pasto cada vez mais, destruindo também a nossa mata, pode ter certeza que o clima vai ficar mais seco. E é justamente isso que acontece. Além dessa secura trazida por esse sistema agropecuário adotado no nosso país, a própria especificidade do manejo, por exemplo, de cana, muito utilizada nos biocombustíveis, uma política, aí sim, do governo federal. Esse bando de capim é extremamente inflamável. E é isso que acontece. Alguma hora, alguém deixa cair uma faísca, que pode ser proposital ou não. Na maioria das vezes, nem era proposital. Embora a gente esteja vendo esse ano, desde 2019, o aumento declarado de queimadas propositais com fins políticos, né? O tal do Dia do Fogo. Um ano depois, poucas multas foram aplicadas e ninguém foi preso pelas queimadas na floresta amazônica no município de Novo Progresso, no Pará. As polícias federal e civil ainda investigam o caso, que ficou conhecido como Dia do Fogo. Áreas completamente desmatadas, alguns pontos já com criação de gado. O sobrevoo foi feito no final de julho. Entre os dias 10 e 11 de agosto do ano passado, foram detectados quase 1.500 focos de incêndio no Pará. Quase 2.000% a mais que no mesmo período do ano anterior. A queimada atingiu 53 terras indígenas e mais de 500 unidades de conservação. O incêndio teria sido combinado entre produtores rurais e empresários. Não dá para se prevenir se a gente não modificar a maneira como a gente utiliza a terra. Senão é tipo enxugar gelo, sabe? Não é efetivo. O que a gente precisa fazer é encontrar novas maneiras respeitosas, maneiras que não priorizem o lucro diante da boa saúde, seja humana ou da terra. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Você já viu a diferença de um alimento de agrotóxico ou um orgânico?
Por sorte, eu tenho uma feira perto da minha casa, feita pelos próprios produtores rurais, os pequenos produtores. Eles mesmos vendem os seus produtos. Eu adoro e sempre compro na feira orgânica local com esses produtores. Eu compro deles diretamente. E assim, é inegável. O alface é doce. A cenoura tem gosto de cenoura. O rabanete é suculento. E quando eu como milho verde orgânico, Ó, pronto. Tô aqui, cheia de sacola, carregada de orgânico. Melhor comida da cidade. Ó o brócolis. Ele é um pouquinho menor do que o convencional, mas é muito mais gostoso e muito mais nutritivo. Olha o alface. Bom demais. A batata doce mesmo da feira orgânica vale muito a pena comprar. Muito melhor do que no mercado. Essa aqui é a batata doce cenoura. Ela é muito mais nutritiva do que a convencional. Essa aqui é a convencional. E a cenoura? Coisa rica. Minha comida preferida, a abobrinha. Esses tipos de alimentos crus, se não for orgânico, não tem gosto de nada. E pior, ainda tem gosto de veneno às vezes. Então, gente, eu fui lá na feira orgânica, feita pelos próprios produtores de orgânicos, e conversei muito com eles. Mas, infelizmente, eu não gravei, porque é muito chato, né? Você ficar digitalizando tudo da sua vida. Mas eu combinei com alguns e semana que vem eu vou lá gravar e entrevistar eles para mostrar para vocês um pouco da realidade dos pequenos produtores, dos produtores familiares e principalmente os pequenos produtores que fazem orgânico. O que eu posso dizer para vocês, conversando com eles, é que eles estão extremamente insatisfeitos porque eles não recebem praticamente nenhum incentivo do governo. A fiscalização é muito forte para conseguir o certificado de orgânico. No entanto, para conseguir o financiamento pelo Plano Safra, praticamente não há. E quando há, para os pequenos proprietários, não é para os orgânicos, praticamente. Tipo, os orgânicos são os últimos na fila do pão, praticamente, pelo que eu entendi. E isso, claro, encarece a produção deles, encarece o preço dos orgânicos. O nosso alimento orgânico, ele não vai veneno, ele não passa veneno pra gente, então não passa substâncias químicas nocivas para nossa saúde, como os outros alimentos que usam veneno. E eles são extremamente mais nutritivos e extremamente mais saborosos. Então você quer dar pro seu bebê uma fruta envenenada, bonita, mas envenenada, que nem a lagartinha quer comer, ou você quer dar para ele uma fruta que não tem veneno e que às vezes vai ter sim um bichinho lá, sabe? Eu sei o que eu quero. E eu acho que a gente precisa pressionar para rolar mais incentivo. Eu acho que a nossa alimentação, pelo menos aqui no Brasil, que é um país que dá para cultivar bastante, poderia muito bem ser toda orgânica, por exemplo. A gente podia ser um grande produtor de orgânico, uma referência. Eu acho que a gente devia ir nessa direção. Então, voltando ao assunto da Amazônia, vamos escutar o Lucas Ferrante. Ele é um biólogo, pesquisador muito importante aqui do Brasil, porque ele está defendendo a Amazônia. O ponto em questão é a pavimentação da BR-319, que liga Roraima a Manaus. Algumas pessoas reivindicam o direito de fazer a manutenção e a consolidação dessa estrada, porque ela já está aberta. Dizem eles que vão melhorar o sistema industrial, o sistema de abastecimento de Manaus, e que vai ser positivo para a bioecologia ou bioeconomia da Amazônia. O que eles não falam é que a ciência, os estudos dizem que, número 1, o sistema de transporte deveria ser feito respeitando as características desse lugar, dessa floresta. Ou seja, tem que ser pelos rios, não pode ser por estrada. Os cientistas dizem que não é para abrir estrada no meio da Amazônia, porque isso acelera a nossa chegada no ponto de não retorno da Amazônia.
Eles dizem que a Amazônia pode virar uma savana, ou seja, uma savanização da Amazônia. Algumas pessoas pedem para fazer uma ressalva, porque a savana em si é um lugar muito rico. Então a gente não deve olhar a savana como algo negativo, mas a savanização da Amazônia, sim. Então vamos ouvir o pesquisador Lucas Ferrante para ver o que ele tem a dizer sobre os argumentos das pessoas que querem abrir essa estrada. Nós temos dois grandes motivos de distorções de fatos graves ali. O primeiro deles é que no relatório consta que houve concordância das comunidades indígenas afetadas e de que não haveria impacto sobre essas comunidades. E isso é uma informação completamente falsa. Inclusive, nós conseguimos trazer várias lideranças para Manaus, eles chegaram de apresentar uma denúncia no Ministério Público sobre isso, né? E nós fomos em loco também e confirmamos os impactos dessa rodovia sobre seus territórios, né? Então, já existe um território apenas da manutenção nessas comunidades, um agravo grave dentro desse território. O DENIT conseguiu aterrar vários igarapés que abastecem ali a região do Capanã Grande, que descem para a cabeceira do lago, né, diminuindo o fluxo de água dentro do lago, aumentando casos de malária, mudando a temperatura do lago, gerando escassez de água, aumentando o isolamento dessas populações. Então, uma série de impactos apenas pela manutenção que estão sendo ignorados como se eles não tivessem sendo feitos, né? E essas comunidades, elas estão perdendo território, né, para esses impactos e perdendo meios de subsistência, inclusive, né? O peixe é muito importante. Via rodovia BR-319 houve uma invasão grande também de grileiros, especificamente nessa região. Os indígenas já relatam perda de mais de 30 castanhais, né? Nós fizemos uma avaliação em termos de quanto de renda que apenas 6 castanhais geravam para essas comunidades, né? Ao longo de um ano, isso daria em torno de mais de R$500 mil, um valor importante para essas comunidades, né, que muitas vezes tem a extração do óleo do copaíba, a extração da castanha, né, a caça ali naquela região, como um dos únicos meios de fonte econômica, né? E basicamente a rodovia está tirando o seu modo de vida e está tirando o seu meio de subsistência. Então são impactos graves que já estão causando, inclusive, problemas de saúde nessas populações, né? Um exemplo disso foi a utilização de agente laranja para desmatar essa região por grileiros. Isso escoou para os igarapés que já estavam com fluxo reduzido pelo aterramento do DENIT, né, causando um envenenamento coletivo da comunidade do Capanã Grande, né? Isso é muito grave, né? Nós tivemos crianças com aumento de diarreia, adultos, idosos. Então, a situação ali nas aldeias está muito grave por conta apenas da manutenção, né, da rodovia. Sem considerar que nós já temos estudos já mostrando que os casos de malária por conta do desmatamento, porque a abertura de estradas na Amazônia e desmatamento estão muito associados ao aumento de malária, já subiram em mais de 400%, isso até 2021. Né? Então, hoje nós sabemos que esses índices são ainda maiores. Né? Então, é bem preocupante a situação. Então, esse é um dos primeiros pontos que foram completamente ignorados, inclusive, não apenas uma distorção dos indígenas se manifestarem contra a rodovia, como uma omissão dos danos que têm sido causados nos seus territórios e uma mentira clara ali que consta que os indígenas são favoráveis à rodovia, sendo que nós ouvimos todas as lideranças e absolutamente nenhuma se manifestou a favor, como nós escutamos, inclusive, na reunião de segunda-feira que nós tivemos com as lideranças indígenas e o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério Público aqui em Manaus. Então, esse já é um ponto grave e fraudulento. Outro ponto gravíssimo é que eles requisitaram, inclusive para mim, estudos científicos da BR-319 revisados pelos pares. Né? Então, nós enviamos centenas de estudos para eles ali, publicados na Science, na Nature, Conservation Biology, os maiores periódicos científicos do mundo, e basicamente eles ignoraram todos. Né? Eles não consideraram um único estudo científico revisado pelos pares nesse parecer. E, basicamente, eles criaram uma linha alternativa para falar que a rodovia é sustentável baseada em nada, porque o relatório não tem dado.
Né? É importante falar isso. O relatório ele não fez um levantamento em loco, ele não mediu desmatamento, são promessas vazias ali e que muitas vezes nós observamos que cada vez mais se tiram as condicionantes de conter o desmatamento. A priori, há 4 anos atrás, seriam mais de 20 postos de fiscalização em torno da rodovia BR-319, ao longo da rodovia. Hoje já são 3. E são filhos sem mãe. Ninguém quer assumir essa marimba de assumir esses postos de fiscalização. Né? Em uma reunião que nós tivemos em abril de 2019, orquestrada pelo Ministério Público para discutir a sustentabilidade da rodovia, um coronel da Polícia Federal, inclusive, onde foi apresentado alguns modelos de projeção de desmatamento que hoje que nós já sabemos que são subestimados, as taxas de desmatamento são muito maiores, ele afirmou que naquelas condições de projeção nunca haveria contingente de fiscalização e a rodovia geraria problemas para o estado do Amazonas inteiro, inclusive abrigando o crime organizado. Hoje nós sabemos que essas taxas de desmatamento já são maiores que os índices discutidos em 2019. Né? Então, esses pontos foram completamente ignorados, né? Sendo que o próprio GT ali no relatório fala que considerou o histórico de reuniões do Ministério Público, né? E essas informações elas foram omitidas, né? Ou deixadas de lado ou ignoradas, né? Por exemplo, em uma reunião de agosto também de 2019, um representante da Federação das Indústrias de Manaus manifestou que a rodovia é inócua, né, para a Federação das Indústrias. Por quê? É muito mais vantajoso e mais seguro o transporte de insumos via cabotagem, né, por barcaças, do que pela rodovia. Então, o que nós vemos que o DENIT, o Ministério de Infraestrutura, tentam criar uma verdade alternativa com dados irreais para tentar falar que a rodovia é sustentável ou viável em detrimento do direito desses povos indígenas e do impacto substancial que essas pessoas estão sofrendo. Né? A gente está falando de aumento de casos de malária, aumento de desnutrição, perda de território. Então, são impactos muito sérios. Né? Então, eu acho que isso resume um pouco porque que esse relatório ele distorce completamente a verdade, né? Porque ele ignorou dados extremamente importantes que, inclusive, estão na base de dados que o Ministério da Infraestrutura falou que consultou. Né? E é engraçado que um dos fatos ainda mencionados ali, né, destacados no relatório como uma das justificativas, uma ideia que ainda permanece, é a crise do oxigênio em Manaus. Né? A crise do oxigênio em Manaus é importante que seja mais uma vez afirmado que ela não é atribuída à falta da rodovia BR-319. Eu fui o pesquisador que deu alerta de segunda onda de Covid-19 em Manaus, com 6 meses de antecedência. Nós avisávamos para a necessidade de uma preparação para a segunda onda. O Eduardo Pazuello sabia da falta de oxigênio com antecedência, poderia ter se programado. Entretanto, eles optaram, de última hora, deslocar esse oxigênio pela BR-319. Isso é um trabalho já publicado que nós temos no Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, editado pelo grupo Springer Nature, que demonstrou que, se isso fosse enviado pelo Rio Madeira, isso poderia ter chego aqui em Manaus com até 50 horas de antecedência. Né? Isso demorou 96 horas pela rodovia BR-319 e o DENIT sabia que a rodovia estava no período de intrafegabilidade e o Madeira no seu maior período de trafegabilidade. Agora, o que é mais sério, que se a gente for olhar o card do DENIT, inclusive ele está no estudo que foi publicado, ele fala que a alternativa para o transporte de oxigênio demoraria de 6 a 7 dias saindo de Belém e vindo no contrafluxo do Amazonas. Se o oxigênio estava em Porto Velho, qual é o sentido da alternativa ser saindo de Belém e não pelo Rio Madeira? E o pior, você olha o card com o mapa, o DENIT apagou o Rio Madeira do card. Ou seja, o DENIT fez um lobby para a rodovia com a crise de oxigênio em Manaus, matando pessoas. Inclusive, nós já representamos uma denúncia no Ministério Público que nós já temos notícias que vai representar isso por todas as evidências. Né? Então, é muito grave esse lobby que o DENIT tem feito, esse lobby que o Ministério do Transporte tem feito e que não é o papel deles. Né? Por exemplo, quem dá o aval para a pavimentação, quem fala que é sustentável ou não, é o Ministério do Meio Ambiente. O DENIT e o Ministério do Transporte
transporte, uma vez que todo o processo de licenciamento ambiental tenha sido seguido, ele simplesmente acata e executa. Só que nós não vemos isso acontecendo aqui. Isso é muito preocupante, porque a prerrogativa de tomada de decisão de dar o parecer é do Ministério do Meio Ambiente, que, mais uma vez, o GT se pronunciou, inclusive, que houve participação do Ministério do Meio Ambiente e não houve. Na reunião de segunda-feira, isso foi confirmado, isso já está público, que não houve participação. Doutor Lucas, desculpa lhe interromper. A Amazônia precisa ficar fechada. A floresta precisa ficar de pé. A vida precisa continuar viva. E, para isso, essa BR tem que ficar fechada. Então, se inscreve no canal, dá o like, compartilha e me conta nos comentários o que você achou.